Olá pessoal, vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos, com relação aos povos indígenas no Brasil. Na aula de hoje, nós vamos estudar especificamente acerca de como foi o encontro, entre os indígenas e os portugueses. A primeira coisa que a gente precisa ter noção é aquela subdivisão que eu falei para vocês na aula passada, onde eu especifiquei da importância dos tupis, dos índios tupis, principalmente aqui no litoral do nosso país. Por quê, professora? Porque os tupis, nós já vimos na aula passada que eles eram excelentes guerreiros. E foram esses povos, os povos tupis, que se enraizaram aqui no litoral do Brasil. E havia, de certa forma, uma divisão entre os índios. Quem era tupi e quem não era tupi. Quem não era tupi, os tupis guaranis, principalmente, eles nomeavam de tapuias. Quem eram os tapuias? Todo o resto, Que, na verdade, eles usavam esse termo como uma forma pejorativa, como uma forma de diminuir, como se fossem povos menos civilizados, do que eles. No outro ponto, a gente precisa saber, professora, então por que será que foi aqui no litoral que os tupis guaranis, eles tiveram esse bom desenvolvimento? Primeiro que tinha rios, cheios de peixes, a fauna e a flora era extremamente favorável e o clima era ameno, então era um prato cheio para a lei da sobrevivência. Como eu disse a vocês, os índios, o que eles almejavam, na verdade, era sobreviver, é ter como sobreviver, E o ser humano, para sobreviver, ele tem que ter no mínimo água e alimento, Então, o litoral brasileiro era muito rico, tanto em água quanto em alimento. Justamente por conta disso, os tupis começam aí também a se destacarem, além da sua característica guerreira. Portanto, a gente precisa entender, mais uma vez reforço, a sociedade indígena, quando os portugueses aqui chegaram, era heterogênea. O que é heterogênea? Uma coisa diversificada. Havia vários povos diferentes, Aqui depois os portugueses deram o nome de índios, certo? Então é preciso que vocês tenham essa ideia, de classificação entre tupis e tapuias, Quem não era tupi era tapuia, e era justamente esses outros povos a quem os tupis guaranis deram esse nome. Professora, quando Cabral aqui chegou, 22 de abril de 1500, quem foi que ele encontrou? A gente já sabe que foram os índios. Tinha muito índio aqui? Não tinha nenhum documento, que não existe nenhum documento, nenhuma prova concreta como hoje tem o IBGE, que diz a população brasileira. Mas estima-se que havia aqui no nosso país cerca de 2 a 5 milhões de índios. Veja que nós somos colonizados pelos portugueses, mas aqui no Brasil tinha mais gente do que o próprio país Portugal. Portugal naquela época tinha cerca de 1 milhão de habitantes. E aqui no nosso país tinha cerca de 2 a 5 milhões de índios, Uma outra coisa que vocês precisam entender, E quem eram esses outros povos, professora, que não era tupi-guarani, que não vivia no litoral, vivia mais no interior do Brasil? Aí a gente pode citar, por exemplo, os Gês, os Caribes, os Aruaques. E a gente também precisa entender que os tupis-guaranis, há uma diferenciação dos tupis-guaranis com relação a esses outros povos. Por quê? Porque além deles viverem aqui no Brasil, os tupis-guarani viviam na Argentina, viviam no Uruguai, viviam no Paraguai, viviam na Bolívia, viviam no Peru. E esses outros povos que não eram tupis, não viviam nesses locais. Por isso que há estudos, que relatam que esses outros povos que não eram tupis, eles eram nativos do território brasileiro, E os tupis guaranis,
eles, além de habitar o território brasileiro, habitavam também outros países da América do Sul. Outra coisa que a gente precisa também entender é, professora, por que eles diminuíam também os tapuias, esses outros povos que não eram tupis? Porque a cultura material desses outros povos era mais simples, né? Se a gente fazer um comparativo, por exemplo, de um cocá, que era um ornamento que os índios usavam, de um tupi-guarani para um G, por exemplo, vocês poderão perceber que a estrutura do Gs era mais simples, né? Então, a cultura material dos povos que não eram tupis era mais simples. E aí, por isso que eles também diminuíam um pouco esses povos por conta dessa simplicidade. E por que o nome índio? Né? Por que será que eles têm esse nome? Porque não foram eles, não foram os índios que deram o nome de índios, né? Não foram os índios, foram os portugueses, né? Quando a esquadra de Cabral aqui chegou, eles aí passam a dar esse nome de índios aos povos que aqui estavam. E por que será, professora? Porque eles imaginavam que tinham chegado na Ásia, nas Índias Orientais, né? Eles chegaram aqui no Brasil, mas imaginando que estava chegando no continente asiático, nas Índias Orientais, que era, naquela época, com as grandes navegações, o que eles queriam era a busca exatamente das especiarias, que eram produtos que davam muita renda. E os europeus, aí incluindo os portugueses, estavam sempre visando lucro, mas se depararam aqui com o território brasileiro. Só que, como no primeiro momento eles imaginavam que tinham chegado às Índias, lá na Ásia, a todos os habitantes que aqui estavam, eles deram o nome de índios, certo? A expedição, agora vamos começar essa jornada quando Pedro Álvares Cabral aqui adentrou no território brasileiro. Encontraram os índios, professora? Foi. Cabral chega, né, em Porto Seguro, na Bahia. A expedição dele permanece lá durante 10 dias, depois ele segue viagem, só que ele deixa algumas pessoas da expedição dele lá em Porto Seguro, na Bahia. Para quê? Para que eles começassem a aprender a língua dos índios, para ter uma comunicação melhor, para que quando eventualmente eles voltassem, tivesse essa abertura maior com as pessoas que ali estavam, que eram os índios, né? Professora, e por que os índios, quando viram que os portugueses estavam chegando, eles não reagiram, tentando impedir? Porque primeiro eles jamais imaginavam que ia sofrer massacre. Primeiro que eles jamais imaginavam que esses europeus viriam imbuídos de tanta maldade. Eles não imaginavam que aquilo era um europeu que estava na usúria, na ganância por riqueza. No imaginário indígena, quando aquela embarcação ali estava chegando, para ele era um deus, né? Maia, né? Que era o deus Sol, que era o grande detentor. Tudo que vinha das ondas do mar era trazido por esse deus. Então eles imaginavam. E outra coisa, quando os europeus aqui chegaram, eles chegaram fedidos, cheios de doenças, porque eles já estavam há meses navegando. E os navios daquela época não tinham requinte, muito menos as tecnologias do que as navegações atuais. Então eles chegavam realmente em estados assim, de uma imundície gigantesca, maltrapilhas, né? Então aquilo, de certa forma, para os índios, os europeus eram simples, mansos, né? E que poderiam estar ali para, hoje a gente pode chamar o nome parceria, mas que no futuro isso só veio trazer grandes problemas para a população indígena. A gente diz que após a chegada dos portugueses, o mundo dos índios nunca mais foi o mesmo. Próxima aula a gente continua. Fiquem com Deus e até lá.